Nesta questão, teremos um cone reto de base circular no plano horizontal de projeção, que será seccionado por um plano de topo, que vai produzir uma seção parabólica na superfície. Então, aqui temos as informações das coordenadas do centro, do raio da base, do valor da geratriz e do alfa0 do plano secante. Vamos marcar as informações dadas. Temos aqui então as coordenadas do centro que foram dadas: 5 de abscissa, 5 de afastamento, 0 de cota, o raio 4, a base aparece em verdadeira grandeza na projeção horizontal. E agora vamos determinar os pontos de menor e maior abscissa na circunferência da base, para que a gente possa desenhar o contorno da projeção vertical do cone reto inteiro. Então, para encontrar esses pontos de maior e menor abscissa, basta que a gente trace uma paralela à linha de terra que passa por O1. Aqui temos o ponto de menor abscissa e o ponto de maior abscissa da base. Vamos determinar as projeções verticais destes pontos que estarão sobre a linha de terra. Temos a informação de que a geratriz vale 10 unidades. Então, vamos desenhar uma linha auxiliar sobre a qual eu vou marcar as 10 unidades. Não sei se vai aparecer completamente no vídeo, mas enfim. Aqui eu vou abrir o compasso. Essas 10 unidades, 10 centímetros. Então, eu abro o compasso em 10 centímetros e uma ponta seca nas projeções verticais dos pontos de maior e de menor abscissa. Traço 2 arcos que vão determinar V2, que é a projeção vertical do vértice superior do cone reto. Então, aqui a gente já pode desenhar o contorno desta projeção vertical. V1 será coincidente com O1. Vamos marcar agora as informações do plano secante. Temos que alfa0 é 6. E é um plano de topo. Plano de topo tem projeção, tem traço horizontal perpendicular à linha de terra. Então, a partir do alfa0, desenhe uma linha perpendicular à linha de terra, que é o alfa1. E a questão diz para a gente que o plano produz a maior seção parabólica possível no cone reto. Existem duas possibilidades do plano de topo produzir uma seção parabólica no cone. Ele ser paralelo a esta posição da geratriz ou ser paralelo a esta posição da geratriz. Se ele for paralelo a esta posição, teremos esta seção. E se ele for paralelo a esta posição da geratriz, teremos então como resultado esta seção, que é a maior seção parabólica possível. Então, aqui temos o alfa2. Já poderíamos traçar aqui o contorno da projeção vertical do sólido resultante, já que a questão orienta que fiquemos com a parte inferior ao plano secante. Então, seria esse trecho entre a linha de terra e o alfa2.
Mas para que possamos desenhar o sólido resultante na projeção horizontal, precisaremos determinar posições da geratriz, no mínimo 8 posições da geratriz que estejam regularmente espaçadas. Aqui já temos 1, 2, 3, e eu vou completar agora esta linha para termos a divisão da base em 4 partes iguais. Mas vamos dividir a base em 8 partes iguais. Vamos fazer isso com o jogo de esquadros, para que a gente possa ter 8 posições da geratriz e podemos assim tanto desenhar a projeção horizontal do sólido resultante, quanto também fazer o desenvolvimento da seção, da superfície do sólido e também encontrar a VG da seção. Então aqui temos as 8 posições da geratriz, dividindo a base em 8 partes iguais. E agora eu vou nomear esses pontos: A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1. Vamos encontrar as projeções verticais desses pontos, que estarão todas sobre a linha de terra. E vamos nomear essas projeções verticais. Aqui teremos A2, B2 e H2. Temos C2 e G2. Aqui teremos D2 e F2. E aqui E2. E vamos traçar as projeções verticais destas posições da geratriz. Aí está. Vamos agora observar os pontos que o plano secante produz nestas posições da geratriz e também na base. Teremos 7 pontos. Teremos 2 pontos na base, 2 pontos na geratriz, um na geratriz C e outro na geratriz G. Aqui mais 2 pontos, um na geratriz B e outro na geratriz que parte de H. E aqui mais um ponto na geratriz que parte de A. Como é que eu sei onde é que tem 2 e onde é que tem 1? Aqui eu tenho 2 posições da geratriz que estão sobrepostas, a que parte de B e a que parte de H. Então aqui são 2 pontos. Aqui eu só tenho uma posição da geratriz, que é a que parte de A. Então aqui eu só tenho um ponto. Aqui eu tenho mais 2 pontos, porque são 2 posições da geratriz, as que parte de C e a que parte de G, tanto que aqui a gente tem C2 e G2, então aqui temos 2 pontos. E aqui temos mais 2 pontos, porque são pontos da base. Então aqui temos um ponto e aqui outro ponto da seção. Então vamos nomear estes pontos para que a gente possa seguir o desenvolvimento da questão. Então aqui eu vou ter 1, 2, aqui teremos 2, 2, aqui 3, 2, aqui 4, 2, e agora voltando, 5, 2, aqui 6, 2 e aqui 7, 2. As projeções dos pontos da base já estão dadas pela interseção de α1 com a circunferência da base. Então eu vou chamar aqui de 1, 1 e aqui de 7, 1. E agora vamos baixar as linhas de chamada dessas projeções verticais até as projeções horizontais das posições da geratriz correspondentes para encontrar as projeções horizontais dos pontos da seção.
Então, a partir de 4,2, eu vou baixar a linha de chamada até encontrar a posição da geratriz que parte de A, porque o ponto 4 está sobre VA. 4,2 está sobre V2A2. 4,1 precisa estar sobre V1A1. E assim por diante. Então, eu vou baixar a linha de chamada a partir de 3,2 e 5,2, que são coincidentes, até interceptar as projeções horizontais das posições das geratriz que partem de B e de H. Então, aqui teremos 3,1 e aqui 5,1. Para determinar as projeções horizontais dos pontos 2 e 6, não poderemos descer as linhas de chamada, porque as posições da geratriz CV e GV são segmentos de reta de perfil. Então, se a gente baixar a linha de chamada aqui, a gente não vai ter uma interseção determinada. Então, precisaremos utilizar um recurso que é traçar um plano de nível auxiliar e este plano de nível auxiliar ele produz no cone reto uma seção circular. E o raio dessa seção circular aparece aqui, na distância das projeções verticais de 2 e 6, até a interseção desse plano com a posição da geratriz que parte de E ou que parte de A. Então, vamos tomar este raio com o compasso e marcar este raio na projeção horizontal. Eu poderia desenhar toda a seção que o plano produz, mas só me interessam as interseções dessa seção com as posições da geratriz que partem de C e que partem de G. Então, justamente tomando esse raio e marcando com ponta seca a partir de O1 ou V1, a gente vai ter as projeções horizontais 6,1 e 2,1. Com isso, a gente pode traçar à mão livre a projeção horizontal da seção que o plano produz no cone reto. Aí está, temos aqui, portanto, a projeção horizontal da seção que o plano produz no cone. É uma parábola também, mas não é a parábola em verdadeira grandeza. Vamos determinar agora a verdadeira grandeza da seção que o plano produz no cone. Então, vamos rebater os pontos de 1 a 7. Ponta seca em alfa 0, abertura até 4,2, traço arco de rebatimento e assim por diante. Traçados os arcos de rebatimento, vamos agora baixar perpendiculares à linha de terra a partir das extremidades dos arcos e trazer paralelas à linha de terra a partir das projeções horizontais dos pontos, para que possamos ter a verdadeira grandeza da seção que o plano produz no cone reto. Aqui estão, então, os pontos rebatidos, eu vou nomeá-los. Aqui temos 6R, aqui temos 5R, aqui temos 4R, aqui temos 3R, aqui 2R. Os pontos 1 e 7 terão seu rebatimento coincidentes com a própria projeção horizontal dos pontos, porque o eixo de rebatimento do plano de topo é o próprio traço horizontal do plano. Então, esses pontos, quando fazemos o rebatimento do plano de topo,
eles não saem do lugar, porque eles estão no próprio eixo de rebatimento. Então, temos todos os 7 pontos rebatidos e agora vamos ao traçado da verdadeira grandeza da seção. Aí está a verdadeira grandeza da seção que o plano produz no cone reto. E agora vamos, então, valorizar o resultado das projeções vertical e horizontal do sólido resultante. Temos, portanto, a projeção vertical e a projeção horizontal do sólido resultante, após a seção pelo plano de topo. Agora vamos proceder ao desenvolvimento da sua superfície. Vamos calcular a abertura da superfície lateral, utilizando a fórmula alfa igual a 360 graus, que multiplica R sobre G. No nosso caso, então, teremos 360 graus, que multiplica 4 sobre 10. E isso vai dar para a gente 144 graus. Vamos, então, desenhar uma linha. Deixa eu calcular aqui o espaço. Sobre essa linha, eu vou marcar V2, perdão, vou marcar o ponto V e vou marcar também os 144 graus. Vou tomar a verdadeira grandeza da geratriz, que na épora aparece nas posições que partem de A e de E vou traçar o arco que corresponde ao desenvolvimento da superfície lateral do cone inteiro. Então, este seria o desenvolvimento da superfície lateral do cone inteiro. Como nós fizemos uma seção pelo plano de topo e traçamos 8 posições da geratriz aqui na épora, então precisaremos também determinar essas 8 posições da geratriz no desenvolvimento. Vamos dividir este arco em 8 partes iguais, ou este ângulo em 8 partes iguais. Para isso, vamos utilizar o traçado sucessivo de bissetrizes. Então, tomo uma medida, uma abertura qualquer do compasso, traço 2 pontos sobre os lados do ângulo, e agora eu posso abrir ou manter a mesma medida, a mesma abertura do compasso, melhor dizendo, e vou traçar 2 arcos a partir dos pontos que foram determinados, unindo essa última interseção até o vértice, temos o traçado da primeira bissetriz. Vou tomar esta abertura inicial que utilizei aqui, que foi uma abertura qualquer, para transferir essa medida
para essa primeira bissetriz. E agora eu vou traçar mais duas bissetrizes. E vou tomar, mais uma vez, a mesma abertura que utilizei aqui para marcar esse ponto qualquer, para transferir para essas duas últimas bissetrizes, e agora eu vou traçar mais quatro bissetrizes. Temos, portanto, as 8 posições da geratriz, vamos nomeá-las, e na hora de nomear, é importante percebermos quais posições da geratriz não foram seccionadas pelo plano secante. Então, temos que as posições da geratriz que partem de D, E e F não foram seccionadas. O plano nunca vai seccionar a geratriz que parte de E, porque é justamente onde ocorre o paralelismo que produz a seção parabólica. Então, para que a gente tenha o desenvolvimento total, sem cortes, sem interrupções, eu vou colocar o ponto A aqui e vou seguir nomeando B, C, D, E. Aqui teremos E novamente, F, G, H. Com isso, as posições das geratriz que partem de D, E e F que não foram seccionadas pelo plano de topo estão posicionadas na extremidade. Então, elas não vão participar do desenvolvimento que estará concentrado nesta região aqui. Para que a gente possa marcar os pontos da seção, nós devemos ter a verdadeira grandeza da distância entre V e os pontos da seção. Já temos aqui a verdadeira grandeza da distância entre V e o ponto 4, que está justamente na geratriz, na posição da geratriz que parte de A. Então, eu tomei ali na épora a verdadeira grandeza e marco aqui para ter o ponto 4. Porém, nos outros casos, nós não temos verdadeira grandeza diretamente na épora. Precisaremos traçar uma paralela à linha de terra que leve as projeções verticais destes pontos para a verdadeira grandeza da geratriz. Então, fazendo esse traçado, nós vamos tomar a distância, não aqui de V2 a 3252, mas sim a distância de V2 até a interseção entre E2V2, que é VG, e a paralela que passa por 3252. Então, vamos tomar essa distância aqui para marcar no desenvolvimento da superfície. Então, aqui temos
o ponto 5 e aqui temos o ponto 3. 5 na geratriz que parte de B e 3 na geratriz que parte de H. Para os pontos 2 e 6 já tínhamos traçado aqui a paralela, que é justamente o plano de nível auxiliar. Então vamos tomar essa distância na VG e marcar sobre as posições da geratriz que partem de G e de C. E assim teremos os pontos 6 e 2. Para os pontos 1 e 7, nós vamos fazer uma marcação de forma aproximada. Aqui temos a verdadeira grandeza do arco entre C e D, na projeção horizontal. Então, vamos tomar a distância de D a 7, cujo segmento de reta aparece aqui em verdadeira grandeza, que é a mesma distância também de F a 1. Então, eu tomei de D a 7, partindo de D. Então, de D, partindo de D na direção de C, é que eu vou marcar para obter o ponto 7. E partindo de F na direção de G, é que eu vou marcar para obter o ponto 1. Então, aqui temos o ponto 1 e aqui temos o ponto 7. A mão livre, vamos desenhar esta curva, que é chamada de transformada da seção, porque é a seção que o plano produz no cone aberta. Aí está. Vamos agora, então, trazer a verdadeira grandeza da seção para o desenvolvimento. Eu vou aproveitar para poder fazer isso a partir do ponto 4, observando que a seção é uma parábola, que aqui a gente tem o eixo da parábola e que temos, a partir do ponto 4 no eixo, algumas perpendiculares ao eixo que contém os pontos 5 e 3, 6 e 2, 7 e 1. Então, eu vou aproveitar aqui esse traçado da geratriz que parte de A e que contém o ponto 4. Vou prolongar esta reta e sobre ela vou marcar as distâncias do ponto 4 até a primeira perpendicular, do ponto 4 até a segunda perpendicular, e do ponto 4 até a terceira perpendicular, que é o próprio traço horizontal do plano. Agora eu vou desenhar estas perpendiculares. E sobre cada uma delas, eu vou marcar a distância que se verifica entre o eixo e os pontos. Então, eu tomo aqui a distância do eixo até o ponto 5, que é a mesma distância do eixo até o ponto 3, e vou marcar a partir do eixo aqui no desenvolvimento, para um lado e para
o outro tendo aqui, então, o ponto 3 e o ponto 5. Da mesma forma com os outros pontos. Toma a distância do eixo até o ponto 6 e o ponto 2, que são a mesma distância. E vou marcar, deixa eu corrigir aqui. Aqui. Vou marcar na segunda perpendicular determinando o ponto 2 e o ponto 6. E agora tomo a distância do eixo até o ponto 7, que é a mesma distância do eixo até o ponto 1, e marco a terceira perpendicular. A mão livre, então aqui temos o ponto 1 e aqui o ponto 7. E a mão livre fazemos o traçado da parábola no desenvolvimento da superfície. Por fim, precisamos ainda da base. E a base é esse trecho do círculo que permaneceu. Então eu vou marcar essa base justamente a partir de 1 e 7. Eu vou tomar a distância do alfa 1, que é o traço horizontal do plano, até o centro da base. Transfiro para o desenvolvimento, determinando o ponto O. E agora tomo o raio da base na épora, em verdadeira grandeza, que não por coincidência é a distância do ponto O até o ponto 1 e 7, e traço a circunferência da base no desenvolvimento da superfície. Vamos agora, então, valorizar o resultado do desenvolvimento da superfície. Temos, portanto, a épora do sólido resultante da seção do cone reto de base circular no plano horizontal de projeção por um plano de topo que lhe produz uma seção parabólica, e aqui o desenvolvimento da superfície do sólido resultante.